Ihu! Namastê! Bom dia, boa noite, boa tarde! É isso, né, recomeçar sempre, todo dia é dia de recomeçar, todo dia podemos recomeçar, né? E hoje a gente vai entrar um pouquinho aqui na minha história de como o Theta Healing mudou a minha vida, como eu uso o Theta Healing diariamente para ter a vida que funciona para mim, para ter as minhas manifestações, para ter a minha vida maravilhosa, que hoje a minha vida é muito maravilhosa. E eu percebi que tem bastante gente nova aqui entrando, então muito bem-vindas a esse perfil de muito amor, onde eu tento passar toda a minha verdade, porque essa é a minha missão, né? Eu reencontrei a minha missão e a minha missão de vida. Então eu sou a Karina Romano, mas eu gosto que me chamem de K. Então, muito bem-vindos há um tempo já descobri a minha missão de vida, eu relembrei quem eu sou. E eu faço parte, né, de um grupo estelar em que veio aqui para a Terra para fazer expansão de consciência nas pessoas. Então, eu simplesmente larguei tudo, vou contar hoje para vocês. E hoje eu vivo da minha arte, que é expandir a consciência das pessoas. Eu queria contar para vocês, né, como eu saí da minha vida de CLT e passei a entrar nessa área total holística e viver somente disso. E isso é muito possível. Isso se chama transição de carreira. Então, para quem não assistiu a primeira live, assista essa primeira live, porque a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o nosso propósito de vida, qual que é o nosso propósito nessa vida. Então, se eu sei esse propósito, vai ficando mais claro que caminho eu tenho que tomar. Quais os cursos que eu tenho que fazer, né? Quais são os treinamentos e as viagens, né? O direcionamento que minha vida precisa. Então, diante de tudo isso, eu fiz tudo ao contrário, né? Lembra que eu contei para vocês que eu comecei a trabalhar? Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Eu tenho 32 anos, mas com 12 anos eu já estava trabalhando e eu nem sabia o que era propósito. Então, eu fui descobrir o propósito com quase 30. Então, não tem idade, né? Não tem idade pra gente entender realmente aquilo. E tem pessoas que vão entender o propósito, né? Com 40, com 50, com 60, com 70. E tá tudo ótimo, tá tudo bem, porque é isso. Então, eu percebo que muitas pessoas, quando eu conto essa história aqui, elas se identificam. E aí eu até separei aqui uma linha do tempo para contar para vocês um pouquinho, para ver se vocês se interessam e fiquem aqui, né, nesse espaço, para ouvir um pouquinho hoje de mim, né? Nem sei que signo que tá, se eu tiver em leão, é isso. Eu saí totalmente, então, dessa condição, desse sistema, a gente chama de sistema, né? O sistema é quando a gente tem que fazer tudo igual e igual a todo mundo. Então, eu tenho que começar a faculdade com 17, 18 anos, e aí eu tenho que estagiar, e aí eu tenho que trabalhar, e aí eu tenho que ser coordenadora, eu tenho que ser gerente, nananana, tudo aquilo que a gente já viu no primeiro dia. Então, e aí eu tenho que namorar, noivar, casar, ter filhos, e nananana, tudo aquilo que a gente já sabe. E eu fiz tudo isso. Gente, eu passei por todas as fases em que a sociedade diz que é o certo, né? E eu me via totalmente infeliz, insatisfeita com a minha vida, e eu não tinha dom nenhum. Sabe quando você fala que você não tem? Eu não tinha um dom. Tem pessoas que têm o dom, né? Tem pessoas que têm o dom da palavra, tem o dom de ser médico, tem o dom de ser artista e de tocar um instrumento. E eu não tinha dom nenhum, porque pra mim eu só sabia fazer aquilo, porque eu trabalhava como CLT por mais de 10 anos. Então, eu trabalhava no departamento de compras, então eu trabalhava com persuasão, trabalhava com negociação, tinha uma cara totalmente fechada e eu tinha que viver aquela máscara. Lembra que a gente falou ontem bastante das máscaras? E eu coloquei uma máscara aqui dessa profissional, em que por muito tempo ela até entrou na minha vida pessoal, né? De ter relacionamentos difíceis, de sempre estar ali argumentando e debatendo com as pessoas.
E tudo isso por quê? Porque eu precisei por 10 anos vestir uma máscara de uma pessoa que não era nada do que eu queria ser, né? Nem chegava perto da minha essência, que fala brando, né? Que é amorosa, que gosta de ajudar as pessoas, que é muito mais caridosa. E essa máscara me impedia disso, né? Eu tinha que sempre negociar e tirar o máximo do proveito do outro, né? Por trabalhar com fornecedores. Então, por dentro, eu tinha uma sensação de que eu tô fazendo da minha vida? Que eu tô fazendo da minha vida? Então, quando ficou num momento de tanta insatisfação, foi quando eu falei, cara, não, tem que ter algum jeito, tem que ter alguma mudança na minha vida. Então, para vocês entenderem o que mudou na minha vida de uma forma de escalinha, depois que o Teta Healing entrou na minha vida, então eu me reconectei com o meu propósito. Eu fiz um divórcio de um casamento, eu já fui casada, vou contar pra vocês. Eu encontrei minha alma gêmea, e aí eu sofri por amor, porque eu não fiquei com essa alma gêmea. Depois eu mudei de casa 5 vezes no mesmo ano. E então eu fui fazer minha primeira viagem sozinha. Eu fiz um ano sabático pela Ásia, pra quem não conhece, eu fiquei um ano viajando pela Ásia. Depois cheguei aqui na Austrália e fui pra Dubai aprender esse curso com a Havaiana. E já tem centenas de pessoas formadas pelo Vem Florescer. E criei o Vem Florescer, tá? E a gente vai entrar um pouquinho em cada uma dessas histórias, porque eu acredito que a sua história vai ser identificada em algum momento com a minha história. E aí, a partir da minha cura, pode ser a sua cura. Porque nós somos, em essência, nós somos um só. Lembra que nós somos essa alma que veio se experienciar, né? Essa centelha divina que sai, né, desse todo do Criador. Se todo esse todo, todas essas centelhas voltar para esse todo, o que nós somos? Um só. Então, muitas vezes, nós somos identificados pela mesma experiência, tá? E se vocês forem tendo dúvidas, podem colocar aqui. Então, tudo começou nessa insatisfação, só que começou exatamente no momento em que eu marquei meu casamento. Eu tava num relacionamento há 9 anos. E quando a gente decidiu fazer o casamento, e brasileiro gosta, né, daquela festa, né, e tem que entrar na igreja e pagar não sei quantos milhões para fazer uma festa, né, de algumas horas. E eu tinha muitos amigos naquela idade casando. E aquela coisa, né, então eu também quero, então vamos, várias facilidades. E fizemos e marcamos o casamento. E uma semana antes desse casamento, eu me vi desesperada. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Não é isso. Só que isso um mês antes, mais ou menos, do casamento. Mas como que eu dou pra trás agora? Todo mundo convidado, todo mundo comprando presente, os padrinhos já convidados, e a banda, e a igreja, e a conversa com o padre, e aquela pressão. E eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou dar pra trás? E como que eu vou deixar essa pessoa que eu disse sim? Como que eu vou deixar essa pessoa que essa pessoa vai pensar? O que minha família vai pensar? O que os meus amigos vão pensar? O que a família dele vai pensar? O que os filhos dele vai pensar? E aí eu me senti muito pressionada, muito pressionada. Gente, vocês não têm noção do tamanho do sofrimento daquele um mês antes do casamento. E eu falei, não, eu tenho que ir, eu vou, até porque eu já né, mudei muito a minha vida para estar nesse relacionamento. Casei. E aí foi o momento em que eu me vi no momento mais insatisfeito de toda a minha vida, porque eu sabia exatamente que eu estava, sabe o que, gente? Repetindo o mesmo padrão da minha família, da minha mãe. Mas calma, porque eu não sabia disso naquele momento. Naquele momento eu só sentia que eu estava totalmente distante de Deus, que eu estava totalmente desconectada com a minha essência, desconectada com a minha espiritualidade. Quem já se sentiu assim? Mas que no fundinho eu tinha uma super vontade de me conectar com algo maior. Só que eu não conseguia, porque eu estava triste demais, porque meu coração estava totalmente partido e porque ninguém me entendia. E porque eu não podia contar pra ninguém. Como que eu conto pra alguém dias depois do casamento em que eu tava infeliz e que eu não queria estar ali? Como que eu conto isso pra alguém? As pessoas iam me achar uma maluca, assim como acharam. Não precisou, né? Não precisou de muito tempo pra me acharem uma maluca com o que eu fiz.
Então, eu não tinha com quem conversar. Eu tinha muito medo do julgamento. Quem é que tem medo do julgamento? Enfim, depois que de um tempinho, né, nesse casamento, que eu fui percebendo que cada vez ficava muito pior, e era como se eu começasse a despertar e entender que eu estava num relacionamento abusivo. A Paulinha aqui, acompanhei essa fase muito difícil. Foi. Nossa, gente, eu acho que se eu cheguei. Eu não sei se eu fiquei depressiva, mas eu quase cheguei lá. Por esse medo, né, de não saber o que fazer, realmente não saber o que fazer. Porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer, a gente fica paralisado, né? É a primeira coisa que acontece quando a gente tem medo é ficar paralisado. O medo paralisa a gente. E tem que ter muita força pra conseguir ir adiante. E ainda mais quando você não pode contar pras pessoas. Aí você não pode contar com a sua família. Vocês já se sentiram assim? Por mais que você sabe que você vai ser apoiada, tem coisas que a gente não consegue falar. Ainda mais no momento desse, né? Então, quando... Sim, minha mãe falando aqui, mas que totalmente do seu lado, ficou mesmo. Mas eu contei pra minha família muito tempo depois, de todo o sofrimento, de tantos choros no banheiro. Foi assim, uau, um desafio pra minha vida. Mas tudo tem, né? Tudo, olha pra essa pessoa, olha pra essa mulher, né? 27 anos, quase 28, chorando no banheiro, totalmente infeliz, e num apartamento lindo, com um carro ótimo, já tinha feito não sei quantas viagens internacionais, tinha dinheiro para fazer o que quisesse, e tava naquela vida assim muito maravilhosa, né? Trabalhando numa super empresa, sei lá, acho que eu trabalhava na Nestlé naquele momento. E, e só que o cenário que tinha ali era uma mulher chorando no banheiro e pedindo para Deus ajudar ela e dar para ela aquilo que dar a coragem que ela precisava para dar o primeiro passo. E o meu primeiro passo foi um ritual do xamanismo. E nesse ritual do xamanismo, Deus conversou comigo. E Deus falou para mim assim, que eu estava amarrada ali porque era a minha escolha. Eu estava escolhendo aquele sofrimento. E que eu não ia morrer se eu mudasse de ideia. E que estava tudo bem se as pessoas não fossem gostar, porque ninguém estava ali na minha vida chorando no banheiro. E que só dependia de mim a minha mudança. Se eu não quisesse, e só se eu quisesse sair dessa que eu sairia. Ninguém iria fazer por mim. Mas que, né, ele estava ali para me dar toda a força. E naquele dia eu tive a força necessária. E aí eu saí sem nada. Eu simplesmente deixei tudo lá. E eu falei, eu não quero nada daqui. E em seguida, eu fui fazer o meu primeiro retiro. E aí eu fui fazer um retiro espiritual. Eu fiz um retiro que chama Namastê, que eu super indico com o Sérgio, maravilhoso. E nesse retiro, eu fui com uma malinha de mão de problemas e de tristezas, né? E voltei de lá com uma mala de 40 litros, cheia de questões relacionadas à minha família e principalmente ao meu pai. Tá, entendi tudo aquilo. Fui fazer constelação familiar, entendi que eu tinha pego meu papel superior, né? De achava que sabia tudo. Ultrapassei o papel do meu pai e da minha mãe. Então, ou seja, não estava honrando nem meu pai, nem minha mãe. Tá, mas e aí? Descobri isso, e o que eu faço com isso? E eu tava muito perdida, porque, eu tinha entendido algumas questões da minha vida, mas eu não sabia como curar. Porque as terapias que eu comecei a fazer, as terapias alternativas que eu comecei a fazer, ela até me mostrava, né? Comecei a fazer a terapia no convencional, ia lá 2 vezes por semana, contava tudo aquilo, mas, né, seria um resultado muito a longo prazo. E eu estava realmente cansada de não conseguir dar um passo. Enfim, profissionalmente as coisas continuaram fluindo maravilhosamente bem. Eu amei ficar solteira, eu nunca achei que ia ser tão gostoso essa libertação. Só que ela foi também por muito pouco tempo, porque em seguida encontrei uma alma gêmea. A gente vai falar de alma gêmea amanhã.
Mas era uma alma gêmea que não estava pronta. Era uma alma gêmea que não era para ser naquele momento. Então, em seguida de um divórcio, eu já tive uma outra dor de amor. E eu tava aos cacos. E aí eu mudei pra casa de uma amiga, saí, né, então, do meu apartamento de casada, fui morar com uma amiga, depois eu fui morar com um outro amigo. E morando com esse amigo, e ele sabendo de tudo que estava acontecendo na minha vida, eu ia fazer uma viagem, eu ia pra Disney. Meu sonho é ir pra Disney, e eu pra Disney com uma amiga, compramos tudo, aéreo, hotel, nananã, tava tudo certo. Né, na minha primeira viagem solteira. 4 dias antes da viagem, todo o meu dinheiro foi roubado, meu passaporte foi roubado. E aí eu tive que trabalhar a primeira coisa da minha vida, que foi o perdão. Porque eu sabia quem tinha roubado dentro de casa. Ou seja, gente, uma menina que tinha acabado de se separar, divorciar, sofrer de dor de amor, foi roubada pelo melhor amigo. E aí, o que eu fiz? Voltei pra casa da minha mãe. Gente, foi um ano que vocês não têm noção, mas tem uma história muito boa por trás de tudo isso. Voltei pra casa da minha mãe e foi a primeira. E aí eu fui fazer um próximo retiro. Passei um ano novo. Meu primeiro ano novo solteiro, a gente espera o quê? Né? Que a gente vai viajar e vai gandaiar. Não, a doida foi ficar em silêncio por não sei quantos dias pra fazer essa integração, né? Eu senti muito no coração de fazer. E foi no Instituto Seva que eu fiz esse retiro. E lá foi quando a primeira oportunidade que eu tive com o Theta Healing. Porque hoje uma super amiga, né? Uma participante do retiro também. A gente tava contando as nossas histórias. Eu contei toda essa história triste pra ela. E quando ela me contou toda essa história, ela falou assim, você precisa de um divórcio energético pra você sair disso. Porque por mais que eu tava... sair daquele relacionamento ainda me machucava muito, porque ele ficava muito atrás de mim, porque ele me perseguia, ele ia lá no meu trabalho. E aí eu entendi que eu tava num relacionamento abusivo. Eu entendi que ele sabia ler todos os meus e-mails, ele tinha todas as minhas senhas, ele sabia a quantidade de dinheiro que eu tinha no banco, ele sabia tudo que eu comprava, porque de alguma maneira, tudo que eu comprava no meu cartão, ele sabia, ia lá pro celular dele, pro computador dele. E aí eu descobri que ele, não sei de que forma, gente, mas ele clonou, ele sabia tudo que eu conversava no Messenger, no WhatsApp. E aí eu me senti muito perseguida. Muito perseguida. E aí eu tinha medo, eu não conseguia fazer nada porque eu tinha medo daquela pessoa estar ali me perseguindo. E aí, do nada, eu saí do trabalho, ele tava lá. E aí foi um momento, assim, muito estranho da minha vida, porque eu não conseguia ser mais eu. Eu falei, nossa, o que adianta eu ter saído desse relacionamento e ainda continuar com essa perseguição? E aí, essa tristeza de deixar ele, coitadinho, né? E agora, o que vai ser da vida dele? Ele vai se matar, meu Deus do céu. Eu comecei a ficar com muita raiva. Comecei a ficar com muita raiva porque eu não podia ter a minha liberdade. E aí foi nesse retiro em que essa menina falou assim, nossa, se você fizer um divórcio energético, ele vai soltar a sua energia. Ufa, falei, então é isso que eu quero fazer. E aí a gente fez esse divórcio energético. Gente, quando fez esse divórcio energético, era como se instantaneamente eu sentisse essas correntes sendo quebradas. Porque por muito tempo, né, quase 10 anos de relacionamento, então tem muito gancho psíquico, que a gente chama dentro do Theta Healing. A gente troca fragmentos da nossa alma. Então tinha muito fragmentos da minha alma lá com ele, que fazia com que ele não me permitisse sair. E tinha fragmentos da alma dele em mim, mas que eu já não queria mais, que eu tava desesperada pra sair daquilo, né? Porque muitas pessoas não sabem, mas foi muito abusivo. Principalmente no final, muitas ameaças. Então, quando ela fez esse divórcio energético, essa energia simplesmente ela soltou. Soltou. Ai, quando soltou, eu falei, é isso, eu posso viver. E aí eu falei, então eu vou viver com essa nova alma gêmea. E aí também não deu certo. E aí eu continuei com o Theta Healing. Foi quando o Theta Healing entrou, eu parei a minha terapia convencional, porque o Theta Healing é mais caro.
E porque já num divórcio energético de 30 minutos, eu falei, que capacidade incrível dessa ferramenta, imagina eu poder fazer 1 hora. E aí eu parei de fazer a minha sessão convencional e comecei a fazer Theta Healing. E nisso que eu comecei a fazer o curso não, as sessões de Theta Healing, a minha vida, eu comecei a entender todas as crenças que estavam me paralisando. Por que eu casei? Porque, na verdade, eu casei porque minha mãe também casou. E porque a minha irmã já tinha até filho. E eu fui ficando pra trás. Eu falei, eu também preciso, né? Dar um jeito na minha vida. E aquela cobrança das pessoas. E quando que você vai casar? E quando você vai ter filhos? E aquela pressão que a gente acha que é besteira. Mas você vivendo ali na pele, você sabe como é. Não é verdade? E aí, eu comecei a entender, né, fazendo as sessões, todas as amarras e todas as questões com os meus pais, né, e o que eu tinha que soltar, liberar perdão pro meu pai e liberar o perdão pro menino que me roubou. E quando as sessões foram me mostrando que eu podia ser uma pessoa muito melhor, algo dentro de mim falou assim, chegou a hora de você se auto-aplicar isso. Porque eu tava pagando pra essa pessoa que eu amo muito, hoje é uma super amiga. Nossa, eu sou grata, muito grata por tudo que ela fez, assim, comigo. Mas eu falei, eu preciso dessa independência. E aí eu falei pra ela, onde você fez seu curso? Eu fiz o meu curso com essa pessoa tal. Eu falei, é isso, eu vou fazer esse curso. Foi um super assim, do nada. Eu vou investir em mim, eu vou fazer esse investimento em mim, porque eu acredito que se eu faço uma vez por mês, imagina se eu puder fazer todo dia. Vai ser mais rápido. E aí, o que eu fiz? Fiz o curso. E, gente, eu jamais imaginava que eu poderia ler, falar com o anjo de guarda das pessoas, ou que eu poderia fazer uma leitura intuitiva das pessoas, ou que eu poderia mudar as crenças das pessoas. Mas naquele momento em que eu fiz aquele curso, eu entendi que é uma técnica e é uma prática. Então, eu falei, aprendi a fazer tudo aquilo. E já no terceiro dia, que são 3 dias de curso, né? Depois eu entendi que eu poderia fazer tudo aquilo. E muito mais. Eu falei, caramba, e no meu terceiro dia eu comecei a lembrar, porque a gente tem uma parte no curso em que a gente fala com o anjo da guarda. E a pessoa que estava em par comigo, ela fez a leitura do meu anjo da guarda, e o meu anjo da guarda falou assim pra mim, você tá pronta pra lembrar quem você é? E você é muito mais do que isso. Você é muito grande, você veio fazer coisas grandes aqui. Você vai entender tudo agora. E veio pra mim uma emoção, assim, eu comecei a chorar muito. Era como se eu não soubesse aqui mentalmente o que eu tinha que fazer, mas o meu coração, a minha alma desabrochou. Ela sentiu que eu vim fazer algo especial aqui no planeta. E eu falei, caramba, era como se eu soubesse fazer tudo daquele curso. Muitas pessoas têm muitas dificuldades, né, de fazer a primeira leitura, de subir em Theta. Mas não, eu já conseguia fazer tudo desde o começo, era como se eu sempre tivesse feito aquilo. E aí, quando eu saí do curso, eu saí assim, extasiada, eu saí assim, querendo manifestar tudo. Eu manifestava tudo, eu manifestava que o farol fechasse, eu manifestava a vaga na garagem, e eu manifestava absolutamente tudo. E em seguida eu fiz o curso de Reiki, porque eu tava dentro dessa vibe espiritual, querendo mais. Quando eu fiz o curso de Reiki, que também foi outro insight muito lindo da minha vida, eu comecei a pensar assim, caramba, que legal, eu poderia então... o Theta Healing me fez fazer uma pergunta assim, e se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, o que eu faria? Foi uma das primeiras perguntas que fizeram no curso. E aí quando eu falei assim, putz, eu não tenho esse dom, eu não sei o que eu faria, mas eu vou descobrir. E aí eu li um livro que eu indico muito pra vocês, que chama Propósito, do Prem Baba. E ele dá muitos exercícios pra você encontrar o seu propósito. E aí, eu fui muito sincera, se eu não precisasse de dinheiro nenhum, na época não, né? Desde os 11 anos de idade até uns 23 anos, eu fui kardecista. Então, eu era daquelas pessoas que ficavam naquela salinha de passe dando energia, né? Porque sempre me falaram que eu tinha a cura nas minhas mãos. Desde criança, as bezendeiras lá, que a minha bisavó me levava, quando eu olhava a minha mãozinha, falava assim, nossa, você tem o poder da cura nas suas mãos. Mas eu nunca também, né, fiquei muito focada nisso. Mas lá no grupo espírita,
falavam pra mim que eu não tinha mediunidade nenhuma. Então eu não via nada, não falava nada diferente assim da minha mãe, né? Que já tinha uma outra estrutura de mediúnica, que eu entendia que mediunidade então era incorporar, eu achava que era isso a mediunidade. Mas que eu tinha muito amor e muita energia para dar. Então eu ficava só ali, né, na sustentação que a gente chama, sustentação energética. Colocava as mãozinhas ali e mandava energia. E aí eu falei, cara, eu amava fazer isso, só que eu só podia fazer isso no fim de semana, porque de segunda a sexta eu tinha que trabalhar CLT. E aí eu falei assim, nossa, se eu pudesse só fazer uma coisa que eu não precisasse de dinheiro, eu daria passe nas pessoas. Acho que eu ficaria só à disposição das pessoas para ajudar elas a se sentirem melhor. E aí caiu um insight dentro dentro desse processo que eu tava fazendo de autodigging. O que é autodigging? Questões para tirar você de um problema e ir lá na raiz da questão. E eu tava fazendo esse autodigging para mim mesma. E aí eu falei, então tá, e o que de pior poderia acontecer se eu vivesse só disso? Ah, mas se você viver só disso não dá dinheiro. Por que não dá dinheiro? Ah, porque isso é um dom, você não pode cobrar por esse dom. Ah, uma crença. E no curso a gente identifica o que é crença e como mudar essa crença. E aí foi uma das minhas primeiras curas que eu mesma fiz por mim. Eu consegui mudar, ensinar o meu ser, ensinar as minhas células qual era a sensação de poder ser uma curandeira sem precisar, podendo cobrar. Podendo fazer isso em período integral, porque mais pessoas seriam auxiliadas e que eu poderia viver disso. Era isso que o Criador esperava de mim. E foi essa modificação bem sutil que transformou tudo. E aí veio um insight para mim que eu poderia então largar tudo e abrir um espaço no Nordeste, porque eu tava maluca por praia. Depois que eu fiquei solteira, o que eu mais fazia era ir pra praia, tava começando a meditar, a correr, então eu ia muito pro litoral de São Paulo e eu falei assim, sabe que ia ser muito incrível se eu pudesse fazer reiki nas pessoas na frente da praia. Então eu podia comprar um espaço, ou alugar um lugar e fazer uma tenda e dar reiki para as pessoas. E aí veio uma coisa a mais. E se você fizesse reiki e massagem nas pessoas? Aí eu, massagem? Mas eu nunca fiz massagem. Mas, gente, quando eu falei de fazer massagem, veio no meu coração uma força. Eu falei, nossa, será que eu tenho o dom de massagem? E eu fui lá no Criador, subi no Criador em Teta e perguntei pro Criador, eu tenho essa missão com massagem? E veio que sim. Criador, eu tenho uma missão de usar minhas mãos para trabalhar? E veio que sim. E eu, caramba, então é isso. Então, que tipo de massagem? E veio numa meditação, eu tava lá um dia meditando, e veio assim pra mim, Thai massagem, Thai massagem. Eu, gente, o que é Thai massagem? Busquei aqui, porque eu nunca tinha ouvido falar Thai massagem na Tailândia. É isso. Eu preciso ir pra Tailândia. Eu preciso ir pra Tailândia, aprender Thai massagem. Aí eu volto, e eu abro um espaço, e nisso, gente, tudo Ariana, né? Querendo fazer tudo pra ontem. E nesse meio tempo que eu esqueci de contar pra vocês, uma das minhas manifestações que eu pedi muito pro universo foi assim. Eu tive uma conversa muito séria com o Criador. Eu falei assim pro Criador, logo depois do curso, né? Eu falei, Criador, olha só, eu não sei qual que é a minha missão. Estão me falando aqui que eu tenho algo grande pra fazer, algo importante pra fazer, mas eu não sei o que é. Então, vamos fazer um combinado? Tira tudo aquilo que não faz parte dessa missão. E aí, o que sobrar, a gente vê o que faz. E isso foi um pedido que eu fiz numa sexta-feira. E na segunda-feira, eu trabalhava na Heineken. A Heineken me mandou embora, sem motivo nenhum. E nisso, todas essas ideias e todos os cursos acontecendo, eu falei, é isso. Eu não tenho que estar aqui. Eu não tenho mais que trabalhar para essas empresas. Eu não quero mais trabalhar para essas empresas. E numa das minhas sessões, eu entendi que eu sempre buscava esses chefes, né, com quem eu não me dava bem, justamente porque eu queria provar para mim mesma que um dia eu seria uma boa chefe, uma boa líder. E aí eu batia de frente, a justiceira, né? Gente, quando a Heineken me mandou embora, em seguida veio essa ideia da Thai massagem, e eu já tinha limpado do meu campo, tirado todas aquelas máscaras dos medos, né? Não que ainda não tenha uma ou outra aqui, mas
depois de ter feito o divórcio energético, depois de ter liberado o perdão para aquele menino que me roubou. E sabe por que foi muito incrível porque esse menino me roubou? Porque eu não consegui fazer a viagem, né? E nisso que eu não consegui fazer a viagem, veio uma energia muito forte, falou assim, você vai fazer essa viagem sim, porque dinheiro não é importante, você vai fazer esse dinheiro. E eu comecei a manifestar esse dinheiro. E esse dinheiro começou a voltar pra mim, gente, de formas que eu não consigo nem entender pra você. Então, sei lá, se foi 20 mil, voltou 30. E aí, 6 meses depois desse episódio, eu tinha entrado num avião sozinha pra minha primeira viagem. E cheguei em Miami, porque era mais barato ir pra Miami do que pra Flórida. Eu tava com 29 anos, quase nos 30. Eu fui no mês do meu aniversário. E quando eu entrei naquele carrão, aluguei um carrão lá em Miami e fui dirigindo até a Flórida. E, gente, pela primeira vez eu entendi o que era liberdade. E a liberdade de falar assim, tanto faz, eu tenho esse dinheiro, eu não vou me importar, eu vou gastar mesmo comigo. Eu tô aqui sozinha, eu tô me sentindo preenchida, eu posso estar nesse carrão. Então foi a primeira vez que eu lidei com uma riqueza de uma maneira em que eu não tava mais me importando o que as pessoas iriam pensar sobre aquilo. Até porque eu gravei muito pouco, eu tava tão ali só eu comigo mesma, que eu nem precisei mostrar que eu tava dentro de uma santa fé. Eu não precisava disso. E o Theta Healing foi me tirando muito desse ego. Porque se fosse antes, né, eu ia ter que postar, e aí eu ia falar. E quem acompanhou minha viagem viu que eu não tinha nada disso. Só tinha pura essência, puro amor. E, gente, dirigi até lá e eu brinquei, eu passei todos aqueles dias brincando. E mudou tudo. Então hoje, quando eu olho para esse menino que me roubou 20 mil reais, o que é 20 mil reais para tudo que ele fez eu fazer, que foi fazer essa viagem sozinha, ganhar essa segurança. E aí, naquele momento em que eu falei para Deus tirar tudo da minha vida e sobrou só dinheiro e a vontade de fazer massagem, eu tinha coragem de falar assim, então tá, se eu já fiz uma viagem sozinha, se meu inglês foi suficiente para me ficar 15 dias nos Estados Unidos, eu posso ir para Tailândia. E aí, vendi tudo, me desfiz de tudo, dos meus 100 pares de sapato, todas as coisas caras que eu tinha comprado em Miami, eu olhava para aquilo, para o relógio, para os perfumes, eu falei, não preciso de nada disso. E eu fiz uma malinha de 10 quilos, botei nas costas com uma puta coragem e entrei naquele avião. E quando eu parei em Etiópia, acho que é na Arábia Saudita, que foi a primeira, porque eu deitei e dormi, né? Uma que eu manifesto coisas, né? Eu aprendi a ser uma manifestadora, então eu manifestei que ninguém sentasse do meu lado, então eu fui dormindo. E quando eu cheguei lá, no meio do caminho para Tailândia, veio uma crise de falar, sua louca, o que você tá fazendo, sua louca? O que você tá fazendo da sua vida? Você largou tudo. Você não tem mais emprego, você não tem mais marido. Você deixou sua família, você deixou seus sobrinhos que acabaram de nascer, que você estava apaixonada por lidar com aquela questão familiar, resgatando todo o seu amor familiar. Porque naquele momento, gente, eu consegui refazer muito com a minha família, né? Consegui me aproximar mais do meu pai, que sempre foi uma questão. E então tava realmente, o teto foi me modificando aos pouquinhos. E quando eu cheguei lá no meio do caminho para Tailândia, eu falei, nossa, agora que as coisas estavam se ajeitando, o que você tá fazendo? Falei, bom, agora eu já tô aqui. Me deu uma crise de pânico. Sabe aquela crise de pânico que você não sabe onde você tá, que você tem dificuldade de respirar? Se não fosse saber estar em teta e entrar em teta, eu acho que eu teria surtado. Mas olha, quando a gente sabe essa técnica, existem formas da gente se isolar de toda a energia, porque tem pessoas ali vibrando com aquele medo também. Era como se eu estivesse pegando um pouquinho do medo de várias pessoas. E aí eu consegui sair daquela sensação. Enfim, cheguei na Tailândia. Fiz o curso e peguei uma conjuntivite logo que eu cheguei lá. E aí tive que entender também, olha como essa ferramenta é linda, né? Todas as doenças que a gente tem no nosso campo de físico é porque espiritualmente acontece alguma coisa por trás daquilo. E logo que eu cheguei, eu peguei essa conjuntivite, né? E eu comecei a amaldiçoar tudo. Por que eu tô fazendo nesse lugar? Esse lugar sujo. Eu não tinha coragem de comer a comida.
eu tava desesperada no meu íntimo mesmo, sabe? Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Comecei um curso que eu nem sabia se eu era tão boa, já muitas pessoas que já eram massoterapeutas, e eu ali pela primeira vez nunca tinha massageado ninguém. E aí foi um momento assim que eu tive que usar de novo a ferramenta para identificar o que, que era aquilo nos meus olhos, o que, que eu não conseguia, o que, que eu não queria enxergar. E aí veio para mim que eu tinha que trabalhar o quê? A minha humildade de estar naquele lugar pobre, de que eu tinha que sair daquele salto, que por muito tempo, né, usei saltão. E ali, naquele momento, era como se o Criador estivesse me dando uma oportunidade de trabalhar o meu ego, de trabalhar a minha humildade de forma amorosa e de ver o amor nas pessoas, porque os tailandeses, eles são pobres, são, mas eles são muito amorosos. Aquelas pessoas trabalham 14, 15 horas por dia, mas estão sempre sorrindo. E, nossa, eu aprendi muito, 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 muito sobre o amor. Foi assim, ó, desabrochando, desabrochando, desabrochando no meu coração. E não foi totalmente um ano sabático, porque eu trabalhei, né? Porque quando eu me formei no Theta Healing, e isso questões de meses antes disso, eu comecei a atender as amigas. E porque eu saí do curso já sabendo o que eu tinha que fazer. Eu já sabia o que eu tinha que fazer. De alguma maneira, eu não tinha medo de fazer sessão. Muitas pessoas têm essa ainda uma dificuldade de começar, né? Eu não. Eu falei, vamos lá. Vamos que eu vou fazer algumas de graça para eu treinar. Treinei muito com as pessoas do curso e em seguida já comecei a cobrar. E aí, em seguida, já, né, a gente tem os cursos de base, fiz os cursos de base, que amanhã eu vou contar para vocês um pouquinho mais. E aí, simplesmente, as pessoas começaram a me procurar. Mesmo eu do outro lado do mundo, as pessoas começaram a me procurar para fazer sessão de Theta Healing. E aí, eu comecei a atender aos finais de semana, ou eu colocava um tempinho assim, para atender as pessoas, mas eu queria viver aquilo. Então, eu era estudante na Tailândia e comecei a falar assim, eu acho que eu não preciso ir embora agora, porque nem tô tão boa assim na massagem. Eu acho que eu vou ficar mais um tempinho por aqui, porque o que eu ganho de Theta Healing já tá me sustentando. Pelo menos na Ásia, né? Porque a Ásia é tudo 20 vezes mais barato. E foi assim que a transição dessa carreira, ela foi muito aos pouquinhos, ela foi muito sutil. Quando eu percebi, eu já estava ganhando pelo Theta Healing. E com aquela reservinha da Heineken para pagar os cursos, né? Então eu tive esse suporte para fazer essa transição. Então a gente não faz uma transição do nada e sem dinheiro, né? Isso é muito importante dizer aqui, porque muitas pessoas me perguntam, como fazer uma transição? Com segurança. A gente tem que ter pelo menos uma reserva aí de uns 6 meses pra gente poder sair, sei lá, se você ganha 5 mil para passar a ganhar 1.000, tem uma grande diferença. E todo recomeço, né? Ó, a música que a gente vem da nossa chamada aqui, todo recomeço começa de um fim. E, gente, quando que eu imaginava lá atrás, chorando no banheiro, lembra daquela menina chorando no banheiro? Que ela estaria na Tailândia, totalmente empoderada de tudo aquilo que estava começando a aparecer para a vida dela. Eu jamais imaginava aquilo. E aí eu jamais imaginava ainda muitas coisas, porque quando a gente sabe o Theta Healing, a gente está em conexão com Deus o tempo inteiro. Eu não preciso rezar, eu preciso meditar. Dentro dessa meditação do Theta, a gente conversa com Deus o tempo inteiro. Então eu passei esse tempo muito integrada com o Criador. E o Criador falava assim para mim, agora você vai fazer esse retiro de silêncio. E dá-lhe lá fazer retiro de silêncio. Agora você vai para o Camboja, porque tem um aprendizado para você no Camboja. Agora você vai para o Vietnã. Agora você vai para Malásia. Agora você vai para Indonésia. E nisso eu comecei sem rumo, sem mapa, sozinha. Aquela mochilinha com as mesmas roupas. Aprendi muito a não dar valor para essas coisas. E por mais dinheiro que eu ganhava, eu não via sentido em comprar aquelas coisas materiais, porque o que eu estava vivendo era muito espiritual. E eu ia para a Índia, no meu aniversário de 2019, e alguma coisa falou assim para mim, não é na Índia ainda. E aí uma amiga me chamou para vir para a Austrália.
E eu, imagina, como que eu vou pra Austrália? O que eu ganho em Theta Healing não vai sustentar. E mais uma vez o Criador falou assim pra mim, alguma vez já te deixei na mão? Não. Então vai. Porque era uma oferta assim, vem pra minha casa, fica na minha casa, toma o meu carro e pode trabalhar aqui com o meu trabalho. Eu vou te ajudar. E aí, vim pra Austrália. E quando eu cheguei aqui, em uma semana, a minha agenda de Theta Healing já estava cheia. E eu vim para trabalhar com limpeza. Porque essa menina que simplesmente me ofereceu a casa dela para ficar, ela fazia limpeza aqui. E ela assim, eu vou pro Brasil, você pode ficar aqui, fica com o meu carro. E aí você limpa as casas. O valor que você ganhar, você paga tudo aqui, tá tudo certo. Só que quando eu tava em Bali, eu fiz uma manifestação assim pra Deus. Falei, Criador, se for mesmo pra mim ir pra lá, porque eu tinha uma questão de querer muito ir pra Índia, eu falei, se for o momento de ir pra lá, então me dá um sinal. E mostra um sinal. E aí eu encontrei uma brasileira, e pra todo mundo que eu andava assim, né, com o meu inglês, daquele jeito mesmo, eu falava que eu era Theta Healer, não tava nem aí, falava, eu era Theta Healer, fazia reiki. E várias pessoas no decorrer da minha viagem queriam entender um pouco do meu trabalho e fazer sessão. Então eu fiz muitas sessões no decorrer desse ano sabático para os europeus, principalmente, né, que eles têm uma cabecinha até um pouquinho mais aberta. E aí eu conheci uma brasileira lá em Bali, e ela falou, nossa, vamos fazer, eu quero fazer agora. 2 dias antes de vir para Perth, eu tinha ganhado meus primeiros $50. Porque eu nem sabia quanto cobrar em dólar, né? Ela, vou te pagar o que eu pago pra minha terapeuta. E me deu $50. E eu achei tão auspicioso, sabe? Eu já entrar no país com a moeda do país. Eu nem sabia qual era a cor da moeda da Austrália. E aí cheguei aqui e manifestando para que tudo viesse com muita facilidade. Porque eu aprendi no Theta Healing que a gente não precisa ir pela dor. A gente pode ir pelo caminho da alegria, a gente pode ir pelo caminho do amor. E quando a gente está conectada com Deus, quando a gente está conectada com o Criador, nada é difícil. Principalmente se você entra no seu tempo divino de fazer aquilo. Ou seja, se você está conectada com a sua alma. A minha alma, ela estava vibrando, era isso que minha alma queria. Essa viagem, conhecer essas pessoas, fazer trabalho voluntário. Eu fiz muito trabalho voluntário na Tailândia. Então, quando a gente está conectada com a nossa alma, não vem dificuldades, só vem facilidades. Então, quando eu cheguei aqui, na minha primeira semana eu já vi minha agenda cheia para fazer Theta Healing, as pessoas me pagando $50. Eu, caramba, é isso, era aqui que eu tinha que estar. E aí eu comecei aqui esse movimento holístico e energético aqui em Perth, porque não tinha. E quando foi o final do ano passado, quando eu estava quase há 1 ano aqui na Austrália, veio a minha primeira crise financeira. De todo esse tempo foi a minha primeira crise financeira, e não crise de não ter, mas de começar a diminuir. E aí, vamos lá, vamos usar o Theta Healing para entender por quê. O que tá acontecendo? Por que não tá vindo mais em abundância? Quais foram as leis que eu tô infringindo? Porque é isso, gente, quando a nossa vida começa a não dar certo, é porque nós não estamos conectadas com as leis. Em seguida dessa série do Desperte, né? O seu propósito com Theta Healing, eu vou fazer uma série aqui sobre as leis, que vai ser bem importante pra gente estudar isso. E aí o Criador me falou que, na verdade, eu só precisava de um novo movimento, que tinha chegado a hora de fazer algo a mais. E foi quando eu decidi fazer o curso para ser instrutora da técnica. Simplesmente caiu no meu colo. Eu não precisei fazer nada. Veio na minha mente. O Criador, ele fala... Sabe aquela vozinha, aquela voz que fala na sua mente e muitas vezes a gente fala, isso é coisa da minha cabeça? Isso não é coisa da sua cabeça quando sua vibração tá bem, quando sua vibração tá positiva. Isso é Deus falando com você. E aí Deus falou pra mim, você vai conhecer a Havaiana. Imagina, como assim conhecer a Havaiana? Quantos milhões de dólares vai ser pra conhecer a Havaiana? Você vai conhecer a Havaiana. E você vai abraçar essa mulher do jeito que você sonha. E aí começar a manifestar. Então eu vou manifestar, eu vou conhecer a Havaiana. Eu vou pra Montana, que é nos Estados Unidos. Meu visto aqui na Austrália vai acabar. E eu vou dar o meu melhor. E vai vir. E não me importei com dinheiro.
Quando a gente aprende Theta Healing, a gente não fica mais na defensiva do dinheiro. O dinheiro, ele vem pra gente. A gente não precisa se matar para fazer esse dinheiro. Até porque a gente não precisa de dinheiro. A gente precisa de oportunidades. E isso é uma coisa muito linda que o Theta Healing me ensinou. Porque antes eu fazia as minhas metas através do dinheiro. Então eu preciso de, sei lá, 30 mil para fazer um intercâmbio. Quem disse? Porque eu ganhei, o meu primeiro ano aqui foi uma bolsa de estudos. Quando meu primeiro visto, porque eu vim como turista. O meu primeiro visto para ser estudante aqui foi uma bolsa de estudo de $7.000. Eu precisei de dinheiro? Não. O Criador me deu porque eu tinha missão aqui. Porque eu precisava ficar aqui. Então, muitas vezes vocês estão errando na manifestação de vocês pedindo dinheiro para fazer tal coisa. Na verdade, a sua alma só precisa saber o que ela quer. O que minha alma queria naquele momento? Ficar mais um pouquinho aqui. Porque eu sabia que eu podia ajudar mais pessoas. Então, o Theta Healing ensina você a manifestar a forma correta. A forma em que, em vez de afastar você, porque muitas vezes a gente se afasta daquilo que a gente quer? Porque a gente pede errado. Porque a gente fala aquilo que a gente não gostaria de ter, por exemplo. Ou porque a gente fica só rezando. Tem uma ordem, tem uma receita de bolo pra gente manifestar. E pro universo trazer exatamente aquilo que a gente quer. E a gente aprende isso no Theta Healing. E eu usei e abusei, eu sou uma manifestadora nata, assim, tudo que eu quero, eu consigo. E eu quase não gasto dinheiro. Tudo vem uma troca do universo. Simplesmente com muita facilidade. Não que eu não trabalho, eu trabalho muito. Trabalho o suficiente para ter essa vida que eu amo. E então, gente, quando eu comecei a manifestar, então, que eu viria havaiana e não importava como, onde e o que, começou essa parte mais difícil de dinheiro em dezembro, porque chega dezembro, exatamente nessa época, mesma época do ano passado, diminui bastante. Por quê? Porque as pessoas chegam perto das festas, vai muito pra festa, vai comprar presentes, né? Aquela coisa de Matrix, né? Chega na época na época de dezembro, é a época que todo mundo se encontra, se vê, né? E aquela coisa toda que eu não faço mais parte, mas tudo bem, respeito quem faz. E aí eu comecei a pedir, então, pro Criador, então, universo, me mostra o que eu tenho que fazer. Será que eu vou trabalhar como garçonete? Será que eu dou um outro passo para trabalhar com outra coisa? Porque eu não tenho medo de trabalhar, não me importo. E sempre dava errado. As pessoas me indicavam para as empresas em que todo mundo passava e eu não passei. E eu nem era convidada para entrevista. E o Criador falando para mim, não, você não vai sair daqui. Aqui, esse é o seu lugar. Você vai fazer algo grandioso. Eu via, o Criador falava isso para mim. E foi quando uma noite, uma tarde, assim, que eu não tinha paciente, eu tava até um pouco tristinha, assim, sabe? Veio assim pra mim, por que você não faz agora esse curso com a Havaiana? E vai ser instrutora em ensino Theta Healing enquanto você tá aí na Austrália. E caiu uma super ficha. Eu falei, nossa, é mesmo. Ela vai estar em Tóquio e ela vai estar em Dubai. Isso era dezembro e ela estaria nesse país em fevereiro. Senão eu teria que ir só para os Estados Unidos em junho. Existem oportunidades na nossa vida, gente, em que se a gente não agarra de primeira, acabou para você. Ela não vai voltar. Então, eu aprendi isso, que quando tem uma oportunidade, eu não fico esperando para ver se ela vai voltar. Eu simplesmente agarro, eu aprendi a agarrar todas as oportunidades. Então, tem momentos da nossa vida em que se você não faz aquilo naquele momento, se você não faz aquela escolha naquele momento, acabou, passou. E aquela ideia de estar com a Havaiana naquele mês, porque eu estaria com visto ainda aqui, fez muito sentido. E sabe quando faz sentido pra você? Quando você sente o coração preenchido. E por mais medo que você tenha, vem a coragem. E aí eu falei, não quero nem saber, eu vou. Comprei a passagem, dei os meus jeitos financeiros, as minhas manifestações, e fui encontrar a Havaiana em fevereiro lá em Dubai. E de novo, deu um reset na minha vida. Porque até então eu só era terapeuta, né? Eu só ganhava pelas terapias. E naquele momento que eu me formei com ela, eu fui, né, dar o abraço que eu tanto sonhava nela. E na hora que ela abraçou e ela pegou minha mão, ela falou assim, você vai inspirar milhares de pessoas. Você tem uma missão muito bonita aqui. Só vai devagar que as coisas vão acontecer pra você.
Você tem uma missão muito linda nesse lugar que você mora. Você mora na Austrália? Olha como... Gente, que potencial, que leitura essa mulher consegue fazer. Quero um dia ser igual ela. De acertar o lugar que eu tava. E ela falou... Você é uma das poucas pessoas que não me perguntou sobre alma gêmea. Mas você vai encontrar sua alma gêmea. Em breve a sua alma gêmea tá com você. Mas você sabe que você não vai se apegar nisso. Porque você vai servir muito em muitos lugares ainda. Ai, gente, saí de lá já com o curso, com a primeira turma formada. E sabe o que é o tempo divino? Quando as coisas começam a vir pra você, você não precisa ir atrás delas, elas vêm pra você. E aí foi. E curso online, e curso presencial. E aí, em seguida, a pandemia, né? Em seguida não, praticamente a pandemia logo ali. Quase não entrei de novo na Austrália, porque a Austrália fechou as porteiras, né? E comecei a ensinar a ferramenta, a técnica. E aí, a primeira turma que eu dei, eu senti a mesma sensação de quando eu entrei naquele carro lá no Havaí. No Havaí. Ainda vou pro Havaí. É minha próxima manifestação. Lá em Miami. Aquela sensação de que minha alma tá fazendo aquilo que ela tinha que fazer. E não importa o preço, é um investimento. Em um curso, sei lá, duas turmas eu já tinha recuperado o valor do meu investimento. E é a mesma coisa quando você faz o curso, o investimento da sessão. Quando você vê esse valor, ele volta pra você de uma maneira. Cara, não tenho dinheiro. Você tem dinheiro. Será que você só não quer gastar esse dinheiro? Porque assim, gente, a gente precisa de um passo, a gente precisa de um movimento na nossa vida para as coisas acontecerem. Se eu não tivesse feito esse investimento lá, eu estaria até hoje aí no CLT, no Brasil, naquela vida infeliz, chorando no banheiro, naquele casamento. E foi essa virada de chave de falar, eu vou usar esse dinheiro para mim, que mudou tudo. E eu nem sei quantos mil a mais, quantos cursos a mais eu já paguei depois de tudo isso. Porque eu entrei na frequência do meu coração. E quem não tem, vamos manifestar. Estão falando aqui, eu não tenho, não. Você tem, porque você tem crédito. Você tem, porque você tem para quem pedir. Você tem, porque você pode me pedir um desconto. Você tem, porque você pode falar assim, então eu posso pagar em quantas vezes? Você tem oportunidades. Eu não tô falando do dinheiro. Eu tô falando das infinitas possibilidades para você fazer algo por você. Não é dinheiro, é a manifestação. É como eu manifesto isso, eu não manifesto o dinheiro. Eu manifesto o curso. Eu manifesto a oportunidade, eu manifesto a viagem. Como vai chegar para mim? Isso é problema de Deus. Eu coloco lá, Criador, eu quero isso. Por quê? Porque vai ser contribuição para mim. E o Criador quer que você faça coisas que vai ser contribuição para você. Então, tem que falar assim, eu tenho que falar, tá, por que eu quero fazer isso? Por que eu tenho que entrar nessa fila de prioridade aqui pra ter essa facilidade? Entendem? Eu não peço pelo dinheiro, eu peço pela situação. Eu não consigo acompanhar todos os comentários, mas eu tô vendo aqui minha mãe. Bonitinha. Ó, quando foi a última vez que você fez algo por você? Quando foi a última vez que você pegou a oportunidade certa e deu certo? Muitas coisas, gente, a gente deixa passar. Não tem como mais. Não tem como mais deixar passar. Certo? Quantas coisas a gente deixa de fazer na nossa vida por medo? Quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas na nossa vida por medo do julgamento? A gente deixa de fazer muitas coisas e elas nunca mais vão voltar. A gente só tem o hoje, o aqui e o agora. Entendem? E se modificou, transformou e me enriqueceu, vai modificar, transformar e enriquecer você também. Certo? Porque é só uma forma, é uma ponte para você encontrar o seu propósito de vida. E não necessariamente você vai ser terapeuta como eu sou, mas você vai usar a ferramenta para entender como sair de baixa vibração,
como limpar o ambiente energético da sua casa, como falar com seu anjo de guarda e entender aquilo tudo que você precisa entender. Como cortar os relacionamentos abusivos da sua vida. Como manifestar, que é a parte que eu mais amo nesse curso. Eu até passo do tempo, porque eu amo ensinar sobre isso. Como manifestar a vida fácil, as coisas com facilidade, com muita abundância, muita abundância. É realmente... Se você quer um movimento, você tem que dar uma chance. E uma chance, às vezes, é um investimento. Certo? Bom, gente, acho que é isso. Todo mundo fez algum sentido pra você? Você se identificou com alguma parte aqui dessa história toda? Como que vai ser? Eu quero muito inspirar vocês. Eu quero muito continuar no meu propósito, né? Nesse propósito de ser essa inspiração que a Havaiana falou que eu seria. E para isso eu preciso também dessa troca, né? Então, gratidão por estarem aqui. Gratidão por estarem aqui. Porque eu sei que muitas pessoas, diariamente eu falo com pessoas que também estão nesse relacionamento abusivo, ou estão trabalhando de CLT e não querem mais, né? Ou estão tristes, né? Estão depressivos. E as fichas vão caindo, amores. Quando a gente faz esse curso, a gente vai tirando aquelas máscaras. E lembra que eu falei pra vocês que eu fiz lá a constelação e que eu fui na terapeuta e que eu fui na Umbanda, fui não sei o quê, fui na igreja de crente, gente, eu fui em tudo. E as pessoas falavam pra mim, mas eu não conseguia me curar, por mais que eu sabia o que eu tinha que fazer. E o que me curou foi o Theta Healing, porque o Theta Healing me mostrou que só eu poderia fazer a minha cura. Os downloads pra fazer a minha cura. Então é isso. Se inspirou você? Gratidão aqui. O pessoal tá falando que sim, que se identificou, que tá sentindo que o Theta também é pra ela. Muito legal, que bom. Todo mundo tem uma partezinha sobre isso, né? Todo mundo tem uma partezinha sobre isso. Meus amores, então amanhã a gente vai dar continuidade aqui, vou falar um pouquinho mais. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre o curso. Muita gratidão por estarem aqui, por me permitirem falar um pouquinho sobre mim, né? Passei 1 hora falando sobre mim. E obrigada por me ouvirem, por estarem aqui. Gratidão.